I thought we were happy. I was wrong cause I got my ass kicked when you called my cell phone, telling me you're going on. You made me... Olá, bem-vindos ao Papo de Casal, Márcia. Nós estamos aqui e vamos falar hoje sobre algo que é silencioso no casamento, mas é muito perigoso. A falta de diálogo. Olá pessoal, então voltamos aqui ao Papo de Casal. E o tema de hoje é quando o diálogo acaba. Qual é a força do diálogo no casamento? Quais são as consequências da falta do diálogo, da conversação durante o casamento? Como muitos casamentos têm sido enfraquecidos, como muitos casamentos têm sido destruídos, como muitos casamentos têm chegado ao divórcio, à beira do divórcio. É o tema que a gente vai tratar no programa de hoje. E a gente sabe que no início do relacionamento, né, Márcia, tudo são flores, né? A conversação, a diálogo, enfim. Não tem os problemas, não tem as dificuldades que naturalmente um casamento tem. E quando chega realmente o casamento, aí a gente vê a realidade das coisas e aí que a falta de diálogo pesa. E pesa muito. A gente, naturalmente, a gente pode compartilhar e falar sobre isso, porque foi algo que no nosso casamento a gente sofreu, né? A gente penou por falta de diálogo, por falta de conversação, por falta, às vezes você vai falar mais um pouco, até de disposição, até de não saber verbalizar e falar aquilo que estava sentindo, que estava passando. Em alguns momentos, né, Márcia, por exemplo, citando a nossa experiência pessoal, em alguns momentos do nosso casamento, a gente percebeu que a gente estava cansado e esse cansaço pela falta de diálogo meio que desconecta a pessoa, ele estava desconectando a gente. Não é? A gente estava evidenciando, conversando, mas não estava dialogando. Então, qual a diferença? Conversar você fala, você resolve o problema no dia a dia que tem no casamento, não é? Resolve o problema, mas o diálogo, conversar de si. Às vezes é muito fácil a gente falar de uma situação, de uma característica de uma pessoa, de qualquer coisa, é fácil a gente dizer isso, aquilo, mas falar de si, se expor. E o diálogo no casamento é isso. É colocar para fora, é se expor para o outro, né? Para o cônjuge, e falar o que está acontecendo, o que está passando, porque é um só, né? Então, essa dificuldade de diálogo no nosso casamento foi difícil, né? Você pode falar mais sobre isso, e muito, né? Então, eu sofri no início, né, com esse problema do diálogo, porque eu não tive uma base familiar. Eu lembro que meus pais, eles não conversavam, eles não interagiam entre si. Então, assim, eu tive esse problema que a gente sofreu muito, né? E eu achava que por ser dona de casa, por cuidar de filhos, cozinhar, lavar, passar, já era tudo pra mim, né? Então, eu achava que aquilo estava substituindo o diálogo, mas não era. Eu sofria, eu me frustrava, porque eu não conseguia passar o que eu queria passar, a informação que eu estava vivendo ali no meu casamento. Então, isso foi sofrimento por longos tempos, até eu entender, desculpe, que o diálogo é muito importante em um relacionamento. Então, eu quando eu te conheci, né, filha, eu sempre falo para você, falo para as pessoas, assim, mais próximas, e agora para todo mundo, né? Quando eu te conheci, eu vi, o que me chamou muita atenção em você, porque você era e é, sabe, uma mulher forte, determinada, decidida, definida. E eu, no passado, era um sujeito tímido, acanhado, e isso não para o relacionamento em geral, mas para tudo, entendeu? Então eu vi aí em você aquela força. Então, dentro de mim, eu disse, poxa, se eu me juntar com uma mulher dessa, tô feito, não é? Entendeu? São características que muito hoje em dia, muito se vê o seguinte, não, o que é que fulano tem, o que é que fulano deixa de ter, o que é que ele pode me proporcionar, sabe? Características que são vistas assim para o casamento. Enquanto na realidade, na escolha, o que eu acho importante a gente tem que ver, tem que entender, é que o que é que aquela pessoa pode lhe proporcionar de transformação interior, fazer você crescer como ser humano. E eu via isso em você, eu via isso na Márcia, enfim, e disse, não, eu tenho que estar junto ali. Só que essa mesma qualidade sua também depois se demonstrou, de certa forma, um defeito.
porque a mesma força, a mesma coragem, a mesma intrepidez que você tinha também, você trazia isso de maneira muito intensa para o casamento, e é justamente, às vezes faltava, foi o que colaborou também, né, para a gente não ter essa engrenagem, esse entendimento que gerava falta de diálogo, né? Aquela força que você tinha que impor, não é isso? Isso. E na verdade eu era aquela pessoa, né, como você falou, forte, porque eu me escondia. Na verdade eu me escondia, né? Porque como eu não tinha o diálogo, me fazia forte, né? Quer dizer, desculpe interromper, quer dizer, na realidade, toda aquela força que você mostrava, e era, na verdade, mas você acentuava ela mais como se fosse uma blindagem para você. Isso. Então ninguém podia chegar, tal, e era uma blindagem que você tinha. Interessante isso, né? Era uma capa, né? Que eu tinha uma capa. Pode continuar. Uma capa que eu tinha, porque eu na verdade, eu me escondia, né? Até daquela pessoa que, como ele falou mesmo, forte, violenta, que tomou atitudes para algumas coisas, assim, que ela achava, não, mas a gente acha que a gente não vai conseguir. E eu ia, resolvia e acontecia. Mas quando era na hora de conversar, de se expor, eu não conseguia, eu travava. Eu queria muito, mas eu não conseguia falar. Eu parecia um bicho do mato. Fosse tratar, por exemplo, às vezes a gente chegava para conversar, e, enfim, e para tratar sobre situações, sabe, que acontecem dentro da gente, porque nós somos casados, mas cada um tem uma mente, não é? Cada um carrega dentro de si certos sentimentos, certas circunstâncias, e que cada um sabe a luta que enfrenta interiormente, né? Só que no casamento, naturalmente, tem que haver esse compartilhamento, não é? O casamento é uma união, é uma sociedade, né? É uma empresa, digamos assim, nós somos sócios. Então, não pode pesar mais para um sócio do que para o outro. Tem que ter um equilíbrio. Então, tem que ter esse compartilhamento. E aí a gente tinha essa dificuldade de compartilhar, principalmente a Márcia, né? Tinha essa dificuldade de compartilhar e ficava isolado. Dizia, peraí, e agora? Sabe quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ajudar, principalmente o nosso parceiro, que a gente está junto ali vivendo o dia a dia, e a gente se vê impossibilitado, de mãos atadas, sem poder fazer alguma coisa por ele. Isso também era frustrante para mim. E agora eu quero falar uma coisa que eu lembrei, que eu falei assim para você, assim, falei, amor, não desista de mim. Não desista de mim. Eu até me emociono quando eu falo, né? Porque assim, ele foi uma pessoa que ele não desistiu de mim, né? Ele acreditava, como ele falou, que eu era aquela mulher forte. Ele sabia que no fundo tinha algo, né? Que eu queria expor e eu não conseguia. Eu falei pra ele assim, não desista de mim, me ajude. Eu quero que você me ajude. Você lembra que eu falei isso? Lembro sim. E eu fazia o possível e o impossível, porque eu sempre fico pensando assim, peraí, eu casei, não foi para me separar. Eu casei, para quê? Porque eu quero uma pessoa do meu lado que me faça crescer, desenvolver, a gente possa crescer junto. Então é esse pensamento que eu tinha. Por isso que eu não desistia, eu não largava, eu era insistente, eu era chato, claro, tinha momentos que a gente ficava assim, muito para baixo, porque imagine você investir em alguma coisa, sempre investir e não ver o retorno naquele momento. Não ver o retorno é difícil, foi difícil, né? E chegou um momento que eu falei assim, então vamos fazer assim, já que eu não consigo expressar o que eu quero falar pra você, então vamos se separar. Eu não consigo. A gente quando senta, eu não consigo, não saía nada, então vamos se separar. Você lembra? Eu lembro disso. Mas isso foi uma coisa que não passava no meu entendimento, porque, como eu disse antes, sabe, a gente tem que ver o que está por trás das pessoas. O que está por trás de uma palavra? O que está por trás de uma atitude? Às vezes a gente é muito visual, né? Uma circunstância qualquer de uma pessoa, uma coisa, a gente já aponta e diz, não, é por isso, é por aquilo. Não, peraí. Essa atitude dela de força, de coragem, isso aí na verdade refletia dentro dela, era uma fraqueza, né, meu filho? Era uma fraqueza que ela tinha. Ela usava aquela força como uma blindagem, para que ela não pudesse se expor. Porque, assim, é muito fácil a gente falar sobre uma circunstância, sobre uma pessoa ou outra. Agora, falar de si, falar dos seus sentimentos, falar das suas atitudes, ou não, das suas fraquezas, das suas debilidades, se você se rasgar, né? É que a gente chama de rasgar o coração, se abrir e dizer, tá aqui.
Então, para um marido e a mulher, para o cônjuge, não tem que haver isso, não tem que resguardar, não. Hoje, a gente vive assim, tá aqui, ó, a gente se rasga e tá aqui, se mostra como é, do jeito que é. Então, é isso que gera cumplicidade, é isso que faz com que a gente venha a estar unido a cada dia, e tudo aquilo que a gente faz desenvolve, cresce. Então no casamento é assim, se você se fecha, se tranca, então isso é difícil. A gente sabe também, né, Márcia, que como a gente também passou situação difícil, hoje também tem muitos relacionamentos que acontece isso, de repente um ou outro cônjuge tem esse tipo de atitude sua que você tinha, se fecharam, se trancaram e se mostrava forte e tal, e às vezes até no comportamento pode ser meio que estúpido, meio que ignorante, mas aquilo ali é só o quê? É só uma fachada dentro da pessoa. De repente ela carrega uma dor, ela carrega uma ferida, ela carrega algo que mexe ainda com ela, e ela não tem ainda tido coragem de colocar, de se expor para fora aquilo que ela está sofrendo. Então, por parte da outra pessoa, é importante também ela entender isso, né? E buscar ajuda, não é verdade? E eu lembro agora, que eu tô lembrando só os flashzinhos. Ele me conhecia mais do que eu. Pra você ter a ideia, ele ia comigo no ginecologista e ele falava de mim pra médica. A médica, mas quem vai se consultar? Foi você ou foi ela? Não, doutora, foi ela, mas quem vai falar E dela? o que geralmente é o contrário, né? Quando o homem vai no médico, ou quando o homem vai fazer qualquer coisa assim, geralmente a mulher, não, é assim, é desse jeito, é dessa forma, né? Uhum. É desse jeito, é dessa forma, enfim, é assim, mas a gente, enfim, a gente fazia isso porque, e faz sempre, né? Quando possível, porque a cumplicidade, isso é importante. Então, toda essa dor que a gente vivenciou, esses problemas, essas dificuldades, que hoje a gente está falando apenas por cima, né? Dando uma geral, né, daquilo que a gente vivenciou, serve hoje como um aprendizado, que a gente passou, a gente aprendeu, a gente se fortaleceu com isso, né? Então, tem situações que às vezes a pessoa está fazendo, está passando, melhor dizendo, e que a gente já vivenciou, a gente já passou de dor, no casamento, né, no nosso relacionamento, e que ali não é para o fim. Não é para o fim, aquilo ali é para um começo, é para um recomeço. Hoje a gente aprendeu que a importância do diálogo, do compartilhamento, sabe? Nós somos um só, o casamento é feito para ser um só, não é? Para ser um só, como eu disse, é uma empresa, somos sócios em tudo na vida, somos sócios na vida. Então, a importância que a gente pôde aprender do diálogo, sabe? Mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante de um problema ou outro, tem que haver compartilhamento. E a mensagem, eu acho que é importante, Márcia, a gente deixar é o seguinte: não julgue o seu cônjuge, o seu esposo, o seu marido, por uma palavra isolada, por uma circunstância. Veja o que está por trás. De repente, dentro daquela atitude que ele está tomando, aquela palavra que ele está dizendo, tem uma dor, sabe? Tem uma ferida às vezes é grande, uma ferida grande, aberta, e que precisa ser tratada, e que a única pessoa que vai poder ajudá-lo ou ajudá-la vai ser você. Então, pense nisso. Marido, tenha paciência com a sua esposa, e esposa, tenha paciência com seu marido. E nessa minha falta de diálogo, eu me achava uma pessoa insegura, uma pessoa incapaz, uma pessoa frustrada, que não era merecedora de nada. Tipo assim, pra mim, eu não merecia nada. Não merecia crescer, não merecia ser amada, não merecia ser valorizada, né? Eu achava que eu não merecia isso. Por conta da falta disso, né? Dessa estrutura familiar que eu não tive lá na minha infância. Então, assim, eu trouxe esse trauma pro meu casamento, e a gente discutia, e a gente não conseguia chegar em um acordo, porque eu nunca conseguia me expressar para ele, falar realmente do que eu estava sentindo, né? E eu achava que por ser dona de casa, por cuidar de filhos, cozinhar, lavar, passar, já era tudo para mim, né? Então eu achava que aquilo estava substituindo o diálogo, mas não era. Eu sofria, eu me frustrava, porque eu não conseguia passar o que eu queria passar, porque eu não tinha essa consciência da importância do diálogo dentro do casamento. Então, é isso, é importante, né? Eu lembro, né?
até a gente vai trazendo lembranças daquilo que a gente vivenciou, né? Daquilo que a gente passou junto desses anos aí de casado. E eu lembro que eu falava assim, olha, mas eu tentava, sabe, eu sempre fui de diálogo, né? Sempre fui de conversação, sempre. Eu gostei disso, sabe? De negociar, sabe? De negociar. E na palavra, no diálogo. Eu tentava falar com você e colocar as situações, esclarecer, mas era uma resistência, né? Era uma resistência, mas eu não entendia. Até que também, por isso que é tudo no casamento, é você colocar na balança, sabe? Se você tá com o seu parceiro ali, é porque um precisa da ajuda do outro. Eu sempre falo o seguinte, hoje, depois desses 27 anos de casado, eu carrego alguma coisa dela. E ela também, naturalmente, carrega alguma coisa de mim. Então, mas eu ficava naquele conflito. Pô, mas eu quero acordar. Eu estava querendo acordar as coisas do casamento, mas tinha essa dificuldade, essa resistência. Mas também eu comecei a entender qual a dificuldade que ela tinha. O porquê essa resistência, porquê essa dificuldade dela verbalizar. Vinha lá de trás. Vinha daquilo que ela tinha aprendido que era que tinha que ser. Quer dizer, então aí a gente traz uma reflexão nesse sentido também. Às vezes o parceiro, a gente tem que ver qual é o peso que o parceiro está carregando. Qual é as situações que ela vivenciou que faz com que hoje ela venha agir da forma que ela tem agido. Eu sempre falo o seguinte, sabe, filha, para todo mundo também, né? Nunca julgue uma pessoa por uma palavra isolada, por uma circunstância pontual, por uma palavra que de repente foi mal colocada. Não. As pessoas são mais que isso. Uma palavra, um pensamento não define você. Um pensamento, uma palavra isolada não define o seu marido, não define a sua esposa. Olha, e lembre, o silêncio dentro do casamento pode machucar mais do que 1000 palavras. E se esse episódio faz sentido para você, compartilhe com alguém. Mas lembre-se, conversar ainda é uma das maiores provas de amor. Até o próximo episódio. Tchau!